Olá, turma do quinto ano, como estão vocês? Estão se cuidando? Tá tudo certinho? E aí, estão prontos para mais uma aula? Vamos lá, vamos começar? Então, gente, mais uma aula de geografia e hoje o tema é a formação do povo brasileiro. O povo brasileiro foi formado a partir da mistura de grupos étnicos. O Brasil é um país de miscigenação. Miscigenação quer dizer misturas, de raça. A mistura se deram no século XVI, com a chegada dos brancos. Quem eram os brancos? Os portugueses, que aqui então chegaram. O Brasil, antes de ser um país, era uma ilha, então quem habitava eram os índios, Então os índios tinham suas próprias culturas, Eles caçavam, pescavam, suas casas não eram dessas formas que a gente vive hoje, sim, de ocas. Ok? Com a colonização iniciou-se as misturas de sangue. Branco com índio dá-se o caboclo. Mais tarde vieram os escravos, negros trazidos da África. Então os negros que vinham da África deram-se a mistura de branco com negro, mulato, negro com índio, cafuso. Então, gente, devido a essa grande mistura, que cada um deles, branco com índio deu caboclo, branco com negro mulato e negro com índio cafuso. Então cada um vieram a sua mistura, a sua cultura e foram deixados aqui no Brasil. Então, como eu já tinha dito, o Brasil aqui se encontrava os índios, Foram os primeiros habitantes no território brasileiro. E quem chegou aqui foi os portugueses, aonde colonizaram os índios, o Brasil, e onde colonizaram o Brasil, escravizaram os índios, e também os africanos. Os portugueses exploraram o pau-brasil, fundaram vilas e cidades, houveram resistências e fugas e doenças. Os portugueses tinham a imensidão de o quanto o pau-brasil era lucrativo. Então, eles davam em troca aos índios arma, roupa, e os índios davam o bem mais valioso que eles tinham, que era o pau-brasil, E nesse tempo que os portugueses estavam aqui, eles fundaram vilas e cidades. Houve resistências dos índios e fugas. Muitos fugiram para não ser escravizados pelos portugueses e muitos resistiram. Alguns foram mortos e assim por diante. Doenças quem trouxe foram os portugueses. Até então os índios não conheciam, Devido que quando começou os portugueses a se misturar com os índios. Então eles trouxeram muita doença de fora aqui para o nosso Brasil, para os índios, Além de explorar o pau-brasil, que eram trocados por armas, por roupas, e os índios, por não ter aquele conhecimento do que é lucrativo, foram enganados pelos portugueses. Então, a herança. Os índios tinham suas próprias culturas. Como eu já disse, os índios viviam para pesca, para caça, Moravam em casas feitas de palhas de coco, eram as suas tendas, suas ocas. Os índios aqui no Brasil tinham sua cultura. Então, quando vieram os africanos, os portugueses, porque quem veio primeiro aqui para o Brasil foi os portugueses. Então, deixaram suas culturas de alimentos. Os portugueses foram lá, trouxeram os africanos aqui para trabalharem aqui no Brasil, Que se tornaram escravos dos africanos. E os africanos também deixaram sua cultura, que é a dança, os ritmos, foram deixados aqui no Brasil, ok? Conclusão. A sociedade brasileira é composta de pessoas muito diferentes, que misturam elementos indígenas, europeus, que são os portugueses, e negros africanos. Essa mistura que ocorreu desde o Brasil colônia proporcionou a formação de um povo variado, o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro, ele é diversificado, E tem também diversidade de cultura. Ok, gente? Façam as suas atividades com atenção, leiam
o que tem no livro, pesquisem, ok? E qualquer dúvida, manda via WhatsApp pra gente.